Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E quando a gente está falando de Liga da Justiça, é bem provável que a primeira imagem que vem à mente, quando a gente pensa na formação dessa equipe, é a formação lá do desenho clássico do Liga da Justiça. Até porque essa formação preenche todas as caixinhas. Nós temos a obrigatória Trindade, um Flash, um Lanterna que não podia faltar, o enigmático Caçador de Marte, todos personagens muito bem estabelecidos. Mas tem uma personagem aí dessa formação que eu citei que vem sendo deixado de lado e que não teve uma grande chance aí de, a piadinha vai vir agora, abrir as suas asas. E como vocês viram no título, hoje a gente vai falar da Mulher Gavião, ou melhor, das Mulheres Gavião. Vamos explorar os seus maiores auges e as suas piores quedas. Vamos ver tudo isso então depois da abertura. E galera, só antes da gente começar aqui esse auge queda, já vai deixando aqui o seu gavião like e também o seu gavião comentário, que isso sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal, ainda mais quando é um auge queda que exige bastante tempo. E também não esquece de virar membro aqui no canal, tem várias recompensas bem legais, como lives exclusivas e grupo no WhatsApp. Tem um link aqui desse projeto para nos ajudar aqui na descrição desse vídeo. E bem, bora começar agora esse auge queda. Embora então a Mulher Gavião tenha ganhado mais atenção do público nos anos 2000 com o lançamento da animação da Liga da Justiça, a sua origem, então, foi na Era de Ouro dos quadrinhos, quando as coisas eram bem mais simples. Isso porque, por ser associada aí tão fortemente ao Gavião Negro, já dá para imaginar toda aquela confusão de reencarnações, descendentes, versões alternativas de outros universos. Isso vem depois, tá? A gente vai chegar lá, mas já fiquem avisados que realmente vai ter bastante confusão. A primeira aparição, então, da Mulher Gavião foi na Flash Comics número 1, de 1940, como eu já citei. E estreando ao lado do Flash Jay Garrick, nós temos a história do príncipe Khufu e sua amada Shayara, um casal do Antigo Egito que foi assassinado por um sacerdote com uma adaga mágica, feita do metal enésimo, um metal vindo diretamente do planeta de Thanagar. Isso os amaldiçoaria para sempre, os condenando a reencarnar infinitamente todas as vezes que forem mortos. Cortando para o presente, ou melhor, em 1940, onde somos apresentados as reencarnações do casal, sendo eles o Carter Hall e a Shara Sanders, respectivos Gavião Negro e Mulher Gavião. Juntos, eles se tornariam um casal de combatentes do crime durante a Era de Ouro, e lutariam lado a lado com a então maior equipe de super-heróis, a Sociedade da Justiça. Mas, conforme as décadas se passaram e a Era de Prata foi inaugurada agora por outro Flash, esse universo da DC então dos anos 40 com a Sociedade da Justiça acabaria sendo nomeado então como Terra 2, sendo então deixado mais de lado, enquanto a editora então focava no seu mais novo universo. E também o principal, que foi a Terra 1, onde então a Liga da Justiça acabaria sendo formada. E agora, como temos novas versões de heróis em um novo universo, era natural que o casal de Gaviões tivesse também uma nova origem. Aqui, Shayara Tal e Carter Hall eram habitantes de Thanagar, um planeta avançadíssimo em tecnologia onde crimes eram extremamente raros. Ainda assim, o casal trabalhava numa espécie de polícia tanagariana, onde eventualmente investigariam o criminoso Biff Rock, num caso que os levaria diretamente para o planeta Terra, onde se apaixonaram pela cultura e pelos métodos coloridos de combate ao crime. Sendo assim, os dois decidiram se estabelecer por aqui, assumindo os disfarces humanos de Shayara e Carter Hall, nomes que homenageavam então as suas contrapartes lá da Era de Ouro. E até aqui tá tudo bem, tudo tranquilo, tá fácil de seguir. Tínhamos então a Terra Principal e a Terra 2, onde versões diferentes então de cada personagem às vezes acabavam se encontrando, e quando isso acontecia eram histórias redondias que já se fechavam por si só. Ou era isso que os roteiristas pensavam que ia ser só isso. Isso porque para os leitores na época, isso já era muita confusão, versões alternativas, multiverso. E esse começo aqui dos personagens, não digamos que era um grande auge, né? Até porque eles tinham visuais muito bons, mas nada demais também, em relação à história. Pensando nisso, em relação à confusão dos leitores, a editora tomou a decisão de fazer uma limpa na casa, que resultaria, você sabe aonde, na saga Crise nas Infinitas Terras, onde o multiverso DC se fundiria em um só universo, a então chamada Nova Terra, livrando os leitores de toda a confusão de universos alternativos que aconteciam nas histórias. Só que isso não durou muito, que a equipe da Sociedade da Justiça que eles tinham criado, que estava lá na Terra 2, ela tinha uma importância muito grande para o legado dos quadrinhos, e eles não podiam simplesmente apagar essa equipe. Em vez disso, os roteiristas decidiram colocar a equipe numa espécie de universo limbo, onde eles ficariam batalhando numa guerra infinita. Vocês sabem, a clássica confusão de HQ. Quer dizer que mesmo que em universos separados,
os heróis da Terra 2 ainda existiam na continuidade, significando que Mulher Gavião e Gavião Negro, reencarnados de egípcios, eram publicados simultaneamente com a Mulher Gavião e Gavião Negro alienígenas, que mais uma vez era uma grande confusão. Ainda assim, meio que ficava estabelecido que essas versões alienígenas que tinham aparecido recentemente eram as versões principais então desses heróis no universo da DC. Então, seguindo a linha de heróis que tiveram, histórias de ano 1, como o Batman, e o próprio Superman também, o casal então de Gaviões também teria uma história de origem até para expandir um pouco mais esses personagens. Assim surgiu a HQ Mundo Gavião, uma minissérie focada em explorar Thanagar e as origens do casal, tendo o Gavião Negro em primeiro plano. Aqui, o planeta seria apresentado de forma muito mais violenta e opressiva, trazendo consigo um estilo militar que bebia de fonte de obras como o Juiz Dredd. Para vocês terem uma ideia, a história segue Katar, um soldado tanagariano que acabaria por conhecer Shaira Tal, a linda filha de um importante político tanagariano. Os dois começariam a desenvolver um romance que não acabaria muito bem, porque de repente um atentado resulta numa enorme explosão que acaba por matar Shaira. Explosão essa que, na verdade, havia sido obra do pai de Katar, o que faria com que Katar fosse culpado nos olhos do pai da Shaira. Isso faz com que o Gavião Negro seja levado à prisão, que é por onde ele acaba por conhecer uma guarda novata bastante familiar. E aqui o leitor fica já confuso pensando, peraí, será que essa aí é a Shaira, mas ela acabou de morrer? Mas sim, ela é a Shaira, mas não é a Shaira que acabou de morrer. O que acabou acontecendo foi o seguinte, o pai da Shaira, ele acabou adotando, vejam só, uma órfã que era muito parecida lá com a sua filha falecida. E acabou nomeando ela então de Shaira II. Aqui é brilhantismo do roteirista, né? Com Katar fora da prisão, essa nova Shaira se torna sua nova parceira, o que, assim como na versão anterior, resulta na investigação de um criminoso que os leva direto para a Terra, que é onde eles acabam ficando e assumindo as identidades de Gavião Negro e Mulher Gavião. Mas com uma pequena diferença, já que no inglês, Shaira agora seria chamada de Hawkwoman, diferente da sua antiga versão, que levava o nome de Hawkgirl. E é aqui que a DC de novo ia se enfiar novamente numa confusão aqui, porque por que não complicar, né? Por que não? Pra que inventar uma órfã que é parecidíssima, que tem a mesma aparência e vai ter o mesmo nome também? É complicar demais. Porque acontece que antes da HQ Mundo Gavião ser lançada, o casal já tinha aparecido em diversas histórias desse novo universo DC, inclusive se tornando membros da clássica formação da Liga da Justiça Internacional. O problema é que a versão que os leitores viam nessas HQs da equipe era quase que exatamente iguais às versões da Era de Prata, o que era completamente, absurdamente, extremamente diferente da versão vista nessa nova HQ de origem. Para piorar, o Mundo Gavião havia sido um enorme sucesso de crítica e vendas, o que levou a editora a ver essas novas versões do casal como a versão definitiva, os deixando sem saber o que fazer com aquelas versões da Era de Prata que os fãs acompanhavam na liga. E é agora, senhoras e senhores, que uma palavra proibida, assustadora, horripilante, está prestes a ser proferida aqui nesse vídeo, porque a Mulher Gavião sofreria um retcon. E aqui dá pra dizer que a Mulher Gavião até atingiu um certo auge, mas agora com toda essa confusão, já dá uma descida. Seria revelado que, na verdade, durante todo esse tempo, o casal Gavião Negro e Mulher Gavião que os fãs acompanhavam não eram o que eles diziam ser. Na verdade, esse suposto Gavião era Fel-Andar, um soldado tanagariano infiltrado que tomou a identidade do Carter, além de fazer lavagem cerebral em Cheryl Parker, uma terráquea comum que passou a acreditar que era Shaira. Toda essa confusão parece acabar quando a máscara de Fel-Andar cai de vez, o que o faz entrar em um combate direto com Sharon, com os verdadeiros Gavião Negro e Mulher Gavião. Assim, Cheryl acabaria morrendo, e Fel-Andar passou a aparecer cada vez menos, deixando claro que no olhar dos editores da DC, eram essas novas versões que haviam chegado para ficar. E claro que toda essa história aí de retcon não pegou muito bem. Esperar quando você pega esses personagens que o pessoal tava gostando de acompanhar, ler as histórias, e aí você chega e diz que, não, na verdade esses personagens aí não eram bem heróis, na verdade eram só impostores. Na verdade vocês têm que acompanhar essas novas versões aqui que a gente tá apresentando. Mas tirando só isso dessa confusão, agora tá tudo bem, né? Toda essa confusão de ter passados diferentes, versões diferentes coexistindo ao mesmo tempo, agora tá muito simples, nós temos as versões então que o pessoal tem que acompanhar, tá certinho, e nada vai dar errado, né? Mas é claro que não, porque a Sociedade da Justiça tinha acabado de se libertar aqui numas histórias recentes. O que significava que o Gavião Negro e a Mulher Gavião, agora aqueles da Era de Ouro, aquelas primeiras versões, eles estavam de volta agora no universo DC. E tudo isso teria sido mais uma vez jogado para debaixo do tapete durante a saga Zero Hora,
quando os principais heróis da Liga e da Sociedade da Justiça se uniriam para resolver a bagunça que o Hal Jordan, possuído pelo Parallax, estava causando. Para aumentar o seu poder, o Gavião Negro da Sociedade, o da Era de Ouro, acaba se fundindo com um Gavião Negro moderno, com a Mulher Gavião da Era de Ouro e com um Deus Gavião de Thanagar, se tornando um super mega Gavião Negro e meio que matando todos os envolvidos na fusão para criar essa nova versão. O que não agradou nem um pouco a Shayera. E aqui eu tô falando da Mulher Gavião, aquela alienígena, que agora tinha se tornado, né, a versão principal. Por conta de toda essa confusão de perder o amado dela nessa super hiper fusão que ele teve que fazer, ela decide se aposentar aí dessa vida de super heroína e vai viver uma vida comum, eventualmente se tornando uma policial normal. O que quer dizer que depois de todas essas confusões envolvendo várias versões aí de Gavião Negro e Mulher Gavião, os leitores ali da DC na época se viam numa situação agora extrema do lado oposto, porque agora não tinha mais nenhuma versão de Gavião Negro ou Mulher Gavião atuando. Mas, como sempre, nos quadrinhos, isso não ia durar muito. No oeste do Texas, acompanhamos uma jovem de 19 anos desenterrando uma estranha herança. Ela é Kendra Saunders, sobrinha da falecida Shiara Saunders. E amando da Sociedade da Justiça, ela agora vestiu o traje da Mulher Gavião. E à primeira vista, né, essa história aí que está apresentando essa Mulher Gavião nova, parece aquela história básica de herói legado. Vestindo o traje de um antigo herói, usando também um nome de herói antigo. Não muito diferente, por exemplo, do Flash Wally West, por exemplo. Mas é quando a gente olha a fundo a história aí dessa Kendra, é que as coisas ficam bem sombrias. Nos é revelado que, a algum ponto de um recente passado, a Kendra havia tentado tirar sua própria vida. Estranhamente, ela havia morrido, mas ainda assim, aqui estava ela sendo a Mulher Gavião. E é então que é explicado que ela, de fato, havia falecido, mas nesse exato momento, a alma da falecida Mulher Gavião, Shiara Saunders, havia entrado no corpo da Kendra, como um tipo de reencarnação tardia. Embora ela fosse, na verdade, a Shayera, nenhuma de suas memórias havia acompanhado sua alma nesse novo corpo, fazendo com que, para ela ainda fosse a jovem Kendra. Então, nesse momento, a Sociedade da Justiça tinha sua nova Mulher Gavião. Mas, na verdade, ela era então a Shayera, a Mulher Gavião lá da Era de Ouro, que morreu naquela fusão lá do deus Tanagariano. E sim, eu avisei que a história realmente ia ficar confusa. Por outro lado, enquanto a gente tinha nas HQs esse tom mais sombrio, né, e complexo aí dessa personagem da Mulher Gavião nas HQs, foi bem nessa época então que nas televisões a Mulher Gavião teria que, pra mim, aí é o seu grande auge mesmo. E você sabe que eu tô falando da versão da Mulher Gavião do desenho imbatível lá do Liga da Justiça. Pela primeira vez a Mulher Gavião teria o destaque que merece. Depois de décadas sendo vista na sombra do Gavião Negro, a heroína seria colocada lado a lado dos maiores medalhões da editora, estrelando uma obra que funcionaria como porta de entrada para esse universo da DC para pessoas de todos os cantos do mundo. Indiscutivelmente, esse seria o seu maior auge em toda a sua história. E em questão também de popularidade, é essa versão aqui que realmente o pessoal conhece mais, né? E aí que vem uma reviravolta, porque você pensa, pô, talvez a Mulher Gavião vai ser negligenciada nesse desenho, ela tá ali na equipe, mas ela não aparece tanto, ela não vai ter arcos narrativos muito bons, não vai ter um grande destaque. E aí que todo mundo realmente se enganou, porque ela teve uma das melhores personalidades ali de toda a liga, e também talvez o melhor arco ali do desenho. E eu tô falando aqui de todo esse universo da série animada porque realmente ela é muito importante para a história do Liga da Justiça. Então não é pouca coisa. Realmente essa versão aqui da Mulher Gavião do série animada fez a personagem decolar e muito e ó, bater asas para realmente alcançar uma popularidade nunca antes vista. Diferente dos quadrinhos onde Kendra era quem carregava as asas, agora é a Shayera Hall, a Mulher Gavião apresentada na segunda parte do primeiro arco da animação, Origens Secretas. Sendo uma poderosa e astuta guerreira, essa Shayera parecia misturar elementos da Era de Ouro, da Era de Prata e do Mundo Gavião para formar a sua origem e personalidade, mas ainda fazendo algo novo, como seu romance com Lanterna Verde, por exemplo, que nunca tinha sido sequer abordado em qualquer outra mídia. Embora sua suposta origem não seja mostrada em tela, os fãs veriam momentos mais casuais de interação entre os membros, onde Shayera explicaria o que aconteceu. Segundo ela, Shayera era uma policial tanagariana, que foi enfrentar sozinha uma gangue de criminosos em sua base, mas que acabou sendo encurralada e sendo sugada por uma máquina que a enviaria para um planeta distante de Thanagar, o nosso planeta Terra. E essa informação sobre a origem dela ia sendo reunida de pouco em pouco ao longo dos episódios, já que essa explicação de fato acabou sendo dada só na segunda temporada do desenho. Porque desde o começo, realmente essa questão do passado da Shayera era um grande mistério.
Desde quando ela foi apresentada no Origens Secretas, que tinha outros personagens que você não precisava explicar muito, como, sei lá, Lanterna Verde, Batman, Superman, Mulher Maravilha, a Shayera realmente ela tinha que ter um pouco mais de explicação, né? Os outros era mais fácil ligar os pontos. Agora a Shayera realmente estava o mistério todo, e você tinha zero explicação em relação ao passado dela. Ela simplesmente apareceu ali, e com exceção de uma frase do Batman que indicava que eles já haviam se encontrado, tudo que os fãs sabiam sobre ela era um nebuloso mistério. Mistério esse que seria cada vez mais alimentado pelos roteiristas, já que nem mesmo o Caçador de Marte conseguiria acessar a mente de Shayera. E todo aquele papo de uma origem parecida ali com a das HQs, dela ser uma policial e acaba vindo parar na Terra por causa de um caso, tudo isso eram mentiras. E isso chocou muita gente. Porque no arco Escrito nas Estrelas, tudo seria revelado. Thanagar, que era supostamente um planeta distante em sem meios de comunicação com a Terra, de repente aparece no nosso planeta. Tudo pronto para uma invasão com planos de dominação. Tudo já previsto pela Shi'Ara. Acontece que, desde o começo, a Mulher Gavião era uma agente tanagariana infiltrada na Liga da Justiça, coletando e enviando informações para o seu planeta natal, até que a grande invasão fosse executada. E essa traição acaba afetando principalmente o Lanterna John Stewart, que ainda por cima descobre que ela estava noiva de um tanagariano, que é o grande comandante-chefe de tudo, todo esse tempo. E esse arco aí do Escrito nas Estrelas, nós já comentamos aqui no canal, muita gente conhece e é tido aí como um dos melhores arcos aí, episódios do desenho do Liga da Justiça. Até porque nesse arco aí de 3 episódios, é muito bem abordada essa questão de como a Shayera tá se sentindo como sendo essa agente duplo. Primeiro a gente tem muita raiva em relação a ela, e depois a gente vai tentando perdoar ela, passar um paninho, porque a gente tinha já uma ligação muito forte com essa personagem. Então realmente foi uma decisão bem corajosa que os roteiristas fizeram aqui nesse final de segunda temporada do Liga da Justiça e colocaram a Mulher Gavião realmente como um plano de destaque aqui desse grande evento do desenho. Ou seja, como eu tô falando, é o grande auge aqui da personagem, né? E ao longo desses episódios, então, o espectador vai acompanhando esse embate interno de pensamentos que a Mulher Gavião tá tendo em relação aos seus amigos, mas também em relação a Thanagar. Qual o lado que ela vai escolher? Esse declínio dela acaba sendo representado visualmente também, quando a Shayera muda o seu uniforme colorido para algo mais militar, com essa armadura, remanescente dos militares de Thanagar, e lembrando bastante o seu visual da HQ Mundo Gavião. E essa linha é ainda mais desenvolvida ao decorrer da história. Quando a vemos duvidar do seu posicionamento, a Mulher Gavião acaba por se livrar do capacete militar. Por fim, a Shayera faz a escolha certa e se alia à Liga da Justiça para resistir à invasão de Thanagar. Mas já era tarde demais. Laços haviam sido rompidos e, principalmente, confianças haviam sido quebradas. Essa traição, somada à destruição da Torre de Vigilância, serve meio que como um prego no caixão da Liga da Justiça, que corre um grande risco de ter suas atividades interrompidas por definitivo. No final, a Mulher Gavião resolve partir e se afastar de todos. Mas não sem antes ter um momento lindo e sincero com Lanterna. Agora sem mais mentiras e sem mais máscaras. Ela de fato ama o John, e isso nunca foi enganação. Mas agora ela deveria seguir o seu próprio caminho e se reencontrar. Com isso, não só a participação da Mulher Gavião, mas também o próprio desenho da Liga da Justiça teria o seu fim, que é um fim, assim, bem pesado e maduro, né? Com a despedida ali da Mulher Gavião e a Liga da Justiça votando ali sobre se ela fica ou não na equipe, na época muita gente encarou esse como o final, realmente, da Liga da Justiça e também o final do arco aí dessa personagem, que eu não ia desgostar não, eu acho um final bem legal mesmo pra personagem. Mas a gente já sabe, né, que a série não terminou aqui porque ela teria uma nova fase, que é o Liga da Justiça Sem Limites, onde a Liga da Justiça ia realmente se expandir pelo universo. A Shayera só retornaria de fato após 11 episódios da nova série, onde nos é explicado que ela teve refúgio ao lado do Senhor Destino, onde ela teve tempo para contemplar as suas escolhas e o seu coração partido após a sua traição. No momento, a sua decisão final é de abandonar a identidade de Mulher Gavião, mas quando o vilão Solomon Grundy se torna uma ameaça, a Shayera se vê obrigada a empunhar a sua massa novamente. A sua ajuda é importantíssima na batalha, o que termina com a Liga da Justiça votando para que a Shayera retorne para a equipe. Mas calma que nós ainda teremos mais explicações em relação ao passado aí da Shayera. E uma mudança radical na personagem durante essa fase do desenho e na sua volta foi o seu visual, onde agora ela se livra daqueles trajes tanagarianos e prefere ser chamada de Shayera e não Mulher Gavião. Nesse tempo, quando ela esteve fora, o Lanterna John Stewart iniciou um romance com a heroína Vixen, um novo membro então da Liga da Justiça. E as duas chegam a ter até um tipo de atrito, mas no fim acabam vendo que elas têm bastante coisa em comum e se dão bem.
E mesmo com a Shaira dizendo que ainda amava o Jon, a Vixen responde que a melhor deve vencer. E também ao longo da fase desse desenho, a gente vê que o Jon ainda nutre, sim ainda, sentimentos pela Mulher Gavião. No episódio A Sombra do Gavião, teremos em tela uma parceria clássica das HQs, Mulher Gavião e Gavião Negro. Num caso envolvendo o vilão Ladrão das Sombras, a dupla dos Gaviões teria contato com um tipo de computador tanagariano antigo que estava há séculos enterrado numa tumba do Egito. E quando esse contato acontece, a Shaira acaba tendo acesso às memórias de Shayara Hall, uma tanagariana que veio para a Terra atrás de criminosos, mas acabou tendo contato com a cultura egípcia. A Shayara e seu marido Qatar Hall, que é o ancestral então do Gavião Negro, Carter Hall, seriam eventualmente mortos por um sacerdote, levantando então a possibilidade de que a Mulher Gavião poderia ser uma reencarnação dela. E é isso então que esse Carter Hall fala, e fica um mistério até a sua próxima aparição, que seria no episódio História Antiga, onde esse laço com reencarnações seria melhor explicado. E teríamos um ponto final também nessa relação, Jon Stewart e Mulher Gavião. Lembra que eu falei que ela pegava inspirações lá das versões da Era de Ouro, né, da Mulher Gavião e do Gavião Negro? É aqui que a gente vai ter essas referências agora. O vilão Ladrão das Sombras retorna novamente, e ele manipula novamente o Carter Hall. E através de um novo plano, ele consegue fazer a Mulher Gavião, o Gavião Negro e o Jon Stewart se conectarem naquela máquina tanagariana. E eis que o passado deles é revelado. A Sha'ara, em outra vida, se apaixonou pelo general egípcio Bashari, que era a encarnação anterior de quem? Do Jon Stewart. A Sha'ara e o Bashari foram envenenados pelo sacerdote Hafset. O Qatar, que era a encarnação então do Carter Hall, descobre então os dois mortos e acaba tirando a própria vida. Realmente é uma história trágica. E essa entidade, então, Ladrão das Sombras, foi liberada quando Carter tocou pela primeira vez no Absorbacon, que é o nome da máquina tanagariana. E isso liberou então os pensamentos mais sombrios do Carter Hall. O conflito se resolve e o Gavião Negro pede desculpas a Shaira pelo seu comportamento, percebendo que eles então não foram feitos um para o outro. E então deixa terminar a história deles. E aqui é muito legal como os criadores aí do Liga da Justiça série animada foram pegando talvez os elementos mais importantes e interessantes que tiveram ao longo da história aí da Mulher Gavião e misturando e colocando numa narrativa mais coesa também, né? Sem muitas confusões. Mas é legal que realmente eles fazem essas homenagens às várias versões que tivemos da personagem. Contudo, ainda tinha um último desdobramento para a Mulher Gavião em toda essa história de reencarnação. O Jon e a Shaira, depois de saber de tudo isso, têm uma conversa importante na Torre de Vigilância. O Lanterna revela algo que tinha acontecido em episódios anteriores, que ele e o Batman acabaram indo para um futuro recente, e lá conheceram um super-herói chamado Warhawk, que era então filho dele e da Shaira, chamado Rex Stewart. A Shaira mostra então felicidade ao saber disso, mas o Jon diz que se recusa a ser um fantoche do destino e diz que vai continuar o seu relacionamento com a Vixen. A Shaira fica irritada com o cabeça dura que é o Lanterna Verde, e no final desses eventos ela vai até o Batman e pede que lhe conte sobre o seu filho. Outra participação bastante marcante também, embora não no nível da animação da Liga, foi na série da CW Legends of Tomorrow, onde a Mulher Gavião seria um dos membros fixos do grupo. Aqui a heroína é a Kendra, mas também pegando emprestado o conceito de reencarnação, já que aqui ela é a sacerdotisa do Egito Shayara, com uma reviravolta interessante, já que nessa versão, Shayara tinha uma espécie de relação amorosa com o vilão Vandal Savage. Isso é claro até ter que matar ele para salvar a linha do tempo. Ainda na mídia do audiovisual, a Mulher Gavião teve participações espalhadas ao redor do universo de diversos projetos. Um dos mais marcantes foi no finado Tomorrowverse, principalmente no filme Lanterna Verde Beware My Power, que embora tenha uma narrativa bem duvidosa, manda bastante bem em mostrar a Shaira em cenas de batalha e na sua dinâmica com o Lanterna Jon Stewart. Nos quadrinhos, por outro lado, a Mulher Gavião ela ficou apagada por um bom tempo. Ela teve uma certa participação no arco do Noite Mais Densa, morrendo e também revivendo, mas ali, assim como em outras sagas, ela teria um papel bem de coadjuvante. E esse papel, então, de figurante nos quadrinhos e nas mega sagas da DC, acaba frustrando aí os fãs da personagem, ou até quem gostou da personagem lá no desenho do Liga da Justiça e queria ver isso nos quadrinhos, acabou não tendo.
O que é bem irônico, né, que nós teríamos uma personagem que é tão importante e famosa lá nos arcos do desenho, nas HQs isso acabou não se refletindo na mesma época. Mas, felizmente, isso mudou recentemente. Nos últimos anos, a personagem teria um destaque um pouco acima de coadjuvante em alguns arcos e sagas, a maioria nas mãos do controverso Scott Snyder. Em sua fase na Liga da Justiça, agora no universo rebutado pós-Flashpoint, o escritor apresenta um mistério envolvendo as asas da Mulher Gavião Kendra, na qual ela vai para Thanagar investigar. É então que os leitores teriam um retorno de Shayera, que aqui é a imperatriz do planeta, mais uma vez com um papel político importante e enigmático. A tensão entre as duas cresce gradualmente, até que um grande duelo entre as mulheres gavião acontece. E é então revelado que os Thanagarianos estavam sob o controle mental de um marciano ancião. E após uma árdua batalha, os seus conflitos são resolvidos e as duas passam a nutrir uma boa relação. E além disso, também o Scott Snyder colocou, a Mulher Gavião na sua saga o Dark Nights Metal, onde a personagem seria visto lado a lado com um grupo bem obscuro da DC. Nessa saga, ela seria associada aos Black Hawks, uma equipe de heróis remanescente dos anos 40 da DC, que embora tenham um nome parecido, não tenham nenhuma relação com a mitologia dos Gaviões até então. Agora, eles eram uma equipe anti-apocalíptica liderada por Kendra, que na história utiliza o nome de Lady Blackhawk. Mas o marco ainda maior dela nos quadrinhos foi em 2023, quando a Mulher Gavião ganhou então, vejam só, pela primeira vez, uma HQ solo. Intitulada de Mulher Gavião, a história seguiria a Kendra Saunders, agindo lado a lado com personagens icônicos do universo da DC num tom leve, colorido e divertido ao abordar diversos elementos de sua história, como por exemplo a sua ligação com espíritos do Egito Antigo, que muitas vezes acabavam enchendo o saco da Kendra. A Mulher Gavião enfrenta robôs malignos, conhece um cachorrinho falante que voa, e é uma mistura de conceitos que serve como uma boa porta de entrada para quem só teve contato com a Shayera e agora quer conhecer melhor a Kendra. Oi pessoal, Gabriel do Futuro aqui, porque desde que o Marcelo gravou esse vídeo, teve uma grande atualização envolvendo a Mulher Gavião, porque ela apareceu no filme do Superman. A Mulher Gavião do DCU é a Kendra Saunders. Infelizmente o filme não deu muitos detalhes, envolvendo a sua origem, mas sabemos que ela faz parte da Gangue da Justiça, trabalhando lado a lado com Mr. Terrific e Guy Gardner. Ao contrário da sua versão das HQs, que possui asas com metal enésimo, a Kendra do DCU, ao que tudo indica, possui asas realmente biológicas, e ela possui a sua tradicional massa do metal enésimo. Durante os eventos do filme, ela é a responsável em matar o ditador da Borávia, o que deve trazer grandes impactos ao futuro do DCU, já que ela é uma heroína, e isso muda a relação dos humanos com os meta-humanos. E também está confirmado a participação de um cameo dela na série do Pacificador segunda temporada. Beleza, aqui eu cumpro a minha missão, voltando pro Marcelo do passado. Mas galera, esse foi o vídeo então do auge e queda da Mulher Gavião. Agora eu queria saber de vocês se vocês conheciam toda essa confusão que é essa história da personagem. Que sim, dos personagens que a gente já fez aqui de auge e queda, eu acho que essa foi a que mais talvez teve retcons e confusões em relação da personagem e do título, de Mulher Gavião, que já passou aí por diversas pessoas. Mas como a gente pôde ver aí que teve o seu grande auge no desenho ali do Liga da Justiça, que teve uma interpretação muito boa. Então deixa aqui nos comentários outros personagens que vocês querem ver aqui no auge e queda. E já sabe também, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para ter todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o clube de canais aqui do YouTube. Tem várias recompensas extras bem legais. Tem o link do projeto aqui na descrição. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.